dia, meus irmãos, graça e paz de Cristo Jesus. Que bom a gente estar aqui reunido mais uma vez. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Romanos 1, capítulo 1, versículo 16 e o 17. Todos acharam? Então, podemos ler a palavra de Deus? Romanos 1, 16 e 17 nos diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nesta manhã nós vamos meditar nesses dois versículos da palavra de Deus, lembrando que esses dois versículos da palavra de Deus, eles nos dizem que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É sobre este tema, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E aí eu queria começar pegando a afirmação que Paulo faz quando ele escreveu e perguntando para mim e para você. Você, eu, nós, em algum momento tivemos ou temos vergonha do Evangelho? Você já teve vergonha do Evangelho? Eu não estou falando de vergonha de evangélico, estou falando do Evangelho. Estou entendendo? Vamos pensar um pouco sobre isso. Já teve situações que você ficou constrangido de falar que crê no Evangelho? Que você é regido na sua vida pelo Evangelho? Você já teve em situações que talvez de falar do Evangelho e ficou constrangido, talvez, eu não queria que o outro soubesse que eu creio no Evangelho. Ou você está aqui hoje, a gente acabou de ler esse texto, você não tem vergonha e nem fica constrangido, mas você fala, eu não acho que o Evangelho é o poder. Eu não acho que o Evangelho é o poder para mudar nada. Mudar pessoas, para mudar alguém, não acho. A nossa meditação, à luz desses dois versículos, ela vai trabalhar isso. Porque Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele não estava na cidade de Roma, mas ele está escrevendo essa carta no primeiro século da era cristã. E ele está escrevendo para uma igreja que está na capital desse império. E uma igreja que está na capital desse império é uma igreja que está ali na cidade que é a senhora do mundo antigo. Imperador dessa cidade, desse império, eram adorados como Deus. Ela era um centro da divindade, centro político, centro econômico e centro bélico. E aí, a gente vê Paulo usar um recurso de linguagem que ao invés dele dizer, eu tenho muita honra do Evangelho, estou entendendo? É isso que ele quer dizer, eu tenho muita honra do Evangelho. Ao invés dele dizer isso para acentuar o que está no coração e na mente dele, ele diz, eu não tenho vergonha dele. O que ele está querendo dizer quando ele traz uma negação, é um recurso que ele diz, olha, eu quero deixar muito claro que eu tenho honra, eu vejo nele, eu tenho o Evangelho na mais alta honra.
E eu não tenho vergonha dele, e ele está escrevendo para uma igreja que está na capital do império, com todo o poder que eles têm, político, econômico, cultural e bélico. Ele está dizendo, tudo bem, Roma, tudo bem o governante ser a somatória dos deuses da mitologia greco-romana, tido como a encarnação desses poderes dos deuses da mitologia, mas quando eu olho para o Evangelho de Jesus Cristo, eu tenho nele uma honra e sei que ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Nessa manhã, Deus quer que a gente revisite e a gente faça coro com Paulo. E dizer, eu estou vendo muitas coisas no mundo, eu estou vendo muitas propostas, mas eu quero dizer que eu tenho o Evangelho em alta posição na minha vida. Ele é o poder de Deus para a salvação. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia, a gente vai voltar para esse texto, mas eu queria que a gente desse uma zapiada rapidinho para um outro texto, que é a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 1, versículo 21 até o 25. 1 Coríntios, é o próximo livro. Capítulo 1. Versículo 21 até o 25. Capítulo 1, do 21 ao 25. Todos acharam? Olha só. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Paulo, quando fala do Evangelho, ele está dizendo, eu sei que para um grego é uma loucura. Eu sei que para um grego, a gente pode estender isso para um romano, é uma loucura alguém dizer, eu sigo e creio em alguém que morreu na cruz. Eu sigo e creio em alguém que morreu na cruz. Já pensaram nisso? Tem até uma descoberta arqueológica de uma cena da cruz, e a pessoa que está na cruz, está lá em Roma, ele tem a figura de um asno, de um burro. E aí, a inscrição é mais ou menos essa, adorar a um crucificado é uma tolice. E Paulo está dizendo, nessa cultura, está dizendo, não, eu não tenho vergonha dele, porque ele é o verdadeiro poder. Irmãos, nessa manhã, Deus quer que a gente pense nisso. Deus quer avivar isso no seu coração e no meu. Fazer a gente olhar para a mensagem do Evangelho e dizer, a mensagem do Evangelho faz coisas que a minha mensagem, a minha palavra, as ideias de qualquer outra pessoa não podem fazer. E talvez se você esteja aqui duvidando disso, eu te desafio a fazer um teste. Não comigo, mas com o Deus da palavra. Faça um teste. Deus, se o Evangelho é o poder, eu coloco diante do Senhor essa situação. E eu quero que o Evangelho, eu vou abrir o meu coração para que o Evangelho entre aqui. E faça o que só o Senhor pode fazer. Eu não tenho medo nenhum disso. Porque Deus está comprometido com a palavra dEle. E onde o Evangelho chega, Deus faz o que Ele quer que seja feito. Então vamos pensar nisso. No final a gente se compromete em oração. À luz desse texto, duas lições a gente tem. A primeira delas é que só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Irmãos, eu trabalho na área da educação. E na educação a gente tem uma atmosfera de que a educação salva. A educação salva.
E aí a gente encontra junto com esses coros outras propostas de que há um poder físico, há algum poder mental, há algum outro poder espiritual que não de Deus, que pode trazer transformação de vidas. Mas à luz do que a gente acabou de ler, a palavra de Deus nos diz que só o Evangelho tem o poder de Deus. É só no Evangelho de Jesus Cristo. E o que é o Evangelho de Jesus Cristo? O Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem que não foi criada por nenhuma religião, mas que foi dada, revelada por Deus, e a essência dela é Cristo Jesus. Por isso que Ele é o grande mensageiro e essência desta mensagem. E esta mensagem mostra que Deus Ele não levou em consideração a nossa condição, mas por um ato do seu amor, misericórdia, bondade, que a gente chama isso de graça, Ele veio a mim e a você para oferecer salvação, de graça. O Evangelho é: Deus veio a nós e mandou o seu Filho para morrer naquela cruz por você e por mim. Porque Ele sabe que se Ele não viesse a nós, nós não chegaríamos a Ele. Porque há uma divisão entre Deus e nós. E essa divisão é chamada de pecado. Pecado é um abismo que nos separa de Deus. Pecado é um abismo que nos tira do nosso Criador e deixa a gente preso na vida para a gente mesmo. Você vive para você. Uma pessoa longe de Deus, ela vive para si. Ela morre para si. Ela faz tudo para si mesma. Só o Evangelho que Deus nos deu por meio de Cristo Jesus, nos dá a liberdade de dizer: eu posso viver para Deus e existir para Ele. E essa mensagem não foi inventada por homem algum. Deus é que revelou e disse: eu quero, todo aquele que eu criei, eu quero de volta. E só tem um jeito, um caminho para isso, é o caminho da redenção. E o Redentor é Jesus Cristo. Paulo, quando recebeu a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, ele disse: o Evangelho é o poder. É no Evangelho que está o poder de Deus. Se você acha que o poder de Deus está em alguma outra coisa que não no Evangelho, preste bastante atenção. A palavra de Deus está dizendo que o poder de Deus está nesta mensagem. É essa mensagem que transforma vidas. Ah, mas eu queria que o poder estivesse na igreja. Não está na igreja. Queria que o poder estivesse no pastor. Não está no pastor. No louvor, na música, no som, na luz, não sei, na roupa, no óleo, em alguma coisa. O poder de Deus está no Evangelho, nessa mensagem. E é por isso que a gente precisa zelar por ela, conhecer essa mensagem e ficar firmado nela. Se você quer ver o poder de Deus na sua vida, Deus te deu uma coisa na qual Ele colocou o poder dEle, uma mensagem. Ah, mas eu gosto mais do louvor. Não tem problema com o louvor não, irmãos, faz parte da liturgia. Não, eu sou da oração, mas da mensagem eu não sou muito. Não, meu irmão. A mensagem está no louvor, a mensagem ensina a orar, a mensagem ensina a gente a fazer todas as outras coisas. E o poder de Deus está na mensagem do Evangelho que Ele nos deu. Que poder é esse? Preste bastante atenção, vocês fiquem aqui, não vão dormir. Esse é o poder que Deus tem. Pensem aí no poder que Deus tem. Ah, não consigo pensar, então leia na Bíblia. Gênesis 1, Ele disse: haja luz. E o que aconteceu? A luz apagou. Não, houve luz. Jesus Cristo, Ele é aquele que falou para o homem que estava morto na tumba: sai daí, vem para fora, o morto, levanta. O nome dele era Lázaro. O cara levantou. Ele teve poder para pegar Jesus tem poder para ver o mar todo agitado e falou: aquieta. Poder sobre a natureza. Poder sobre todas as coisas. Pense no poder de Deus. Ele está dizendo que esse poder, que é inerente a Deus, que Ele tem, Ele colocou este poder no Evangelho.
Eu sei que talvez quando a gente lê passagens na Bíblia, a gente pensa assim, né? Puxa, eu queria estar lá com Moisés no Monte Sinai e ver o monte pegar fogo. Eu queria ver o dedo de Deus queimar, escrever a plaquinha nas tábuas. Nossa, se eu tivesse sei lá, um pedacinho dessa pedra e ver o dedo de Deus gravar, escrever alguma coisa ali, como diz o livro de Êxodo para a gente. Talvez você diga, meu Deus, quantas coisas eu queria ver Jesus ressurreto, chegar lá no jardim do túmulo e ver a tumba vazia. Uau! Eu queria ver mais o poder de Deus, não só nas cenas bíblicas, mas eu fiquei sabendo que lá não sei aonde está acontecendo um power ultra muito poderoso. Eu queria ver Deus operar isso aqui. Puxa, a gente podia ver mais poder, mais poder. Irmão, Deus está dizendo que, a palavra está dizendo que todo o poder inerente de Deus está na mensagem do Evangelho. Ah, mas não gostei disso. Aí você se acerta com Deus. Porque Ele diz que o poder dele está na mensagem. E Ele diz que esse poder é para quê? Esse poder, é poder para ficar poderoso. É o poder igual Roma, que quanto mais poder e mais conquista o imperador tinha, mais dominação, mais conquista, mais resultados ele conseguia gerar, e mais posse, mais coisas para serem medidas. Ele está dizendo na palavra que o poder de Deus, todo o poder que Ele tem para criar, para sustentar o que Ele criou, todo o poder para dominar o que está criado, Ele usa para salvar um pecador. O poder de Deus é a operação de Deus para a salvação. Em outras palavras, meus irmãos, se você está aqui hoje e foi alcançado com salvação, é porque você precisa olhar para você e dizer, o poder de Deus me salvou. Foi pelo poder de Deus que eu fui salvo. Se você está aqui hoje, dizendo, meu Deus, um dia eu ouvi a palavra, o Espírito Santo me tocou, me convenceu da verdade, do juízo, da justiça de Deus. Se você está hoje dizendo aqui, Cristo é o Senhor do meu coração, meus irmãos, isso é o poder de Deus. O que eu quero dizer é que você não seria salvo. Não há bem algum, não há nada em você, não há nada em mim que ajude Deus a trabalhar. É o poder dele que derruba a gente. E pelo poder dele a gente diz, meu Deus, eu compreendi o Senhor, eu compreendi a mensagem, eu compreendi o plano de salvação, e agora eu quero viver para Ele. É o poder que Deus tem. Vocês sabem que eu tenho 2 filhos, e eles são uma bênção, promessa do Senhor. Quem tem filho aí sabe que são bênção de Deus. Mas é fácil ver salvação na vida de filho? Fala aí, quem sabe me ensina, porque eu não sei. É o poder de Deus. Fala, Senhor, só o poder do Senhor que vai chegar nessa pessoa aí. É só o poder de Deus que vai fazer essa pessoa ser salva. Ah, não, tem as estratégias da educação, o banquinho do pensamento. O banquinho do pensamento não salva ninguém, irmãos. Vai pensar, olhar, eu falei isso numa aula que eu dei ontem. Vai pensar, olhar, pensar no que você fez. Não, vou pensar como que eu vou fazer pior da próxima. É assim que a criança pensa. Como que eu vou enganar o meu pai? Como que eu vou mentir para ele não saber? É pecado chamando pecado, é abismo chamando abismo. E eu sou assim, e você também, mas um dia, alguém que tem poder me chamou, te chamou, e eu oro para que chame, já chamou os nossos filhos, está chamando. E é o poder de Deus que vai salvar pessoas, é o poder de Deus que vai transformar caráter e mudar a vida, e esse poder de Deus está na mensagem do Evangelho. Não troque o poder que Deus colocou na mensagem dele, achando que o poder dele está em outras coisas. O poder de Deus está na mensagem do Evangelho, do jeito que Cristo nos deu. Conheça, viva, pregue, ensine, porque é lá que está o poder do Senhor. É o poder para a salvação. Se você quer ver salvação de pessoas, se você quer ver, e o que é salvação, meus irmãos? Salvação não é melhorar uma pessoa estragada.
Salvação não é você melhorado, salvação é livrar uma pessoa dela mesma. É livrar aquela pessoa do pecado que a separa de Deus, é livrar a pessoa da condenação que ela é digna porque ela é pecadora, e é livrar uma pessoa da natureza de pecador. É uma troca de ser. Só Deus pode transformar, só Deus pode salvar. Deus tem poder para salvar. Deus tem poder para transformar, e o poder dele está na mensagem do Evangelho. Portanto, se você olha para alguém, olha para você mesmo e diz, isso aqui não tem mais jeito, mude o seu discurso. Se você está aqui hoje olhando para alguma pessoa e dizendo, é o fim da linha para ele, alto lá. Porque se a mensagem do Evangelho chegar nele, como ela é, o poder de Deus está ali. E onde o poder de Deus está, ele está livre para trazer salvação e trocar de ser naquela vida. Se você está aqui hoje dizendo, eu já cansei de lutar por mim mesmo. Eu já cansei de investir na minha vida. Eu quero te dizer, faça um desafio com Deus. Ouça a mensagem do Evangelho. Peça para Deus, se isso é verdade, o que está na Bíblia é verdade, eu quero que essa mensagem mostre o teu poder e o Senhor salve a minha vida. E Deus está aqui. E a mensagem dele está aqui. E onde está a mensagem dele, o poder dele está livre para ele fazer o que ele quer fazer. Por isso, queria aplicar esse primeiro ponto. Meu irmão, você dá trabalho para Deus, viu? Você é difícil, eu também. Não é fácil salvar você, não. Você acha que é fácil salvar você? Você acha que você nasceu facinho? Você nasceu facinho, não. Você é chato, e eu também. Você é pecador, era pecador. Deus teve que buscar você como um pastor busca ovelhas gadas. Eu falei, vem aqui. Agora você vai me ouvir. E você vai me conhecer. E eu vou te trazer para perto, e vou abrir os teus olhos, você vai me ver. E eu vou te dar ouvidos, você vai ouvir a minha voz. E eu vou conquistar teu coração, e você vai viver para mim. Porque eu sou teu Criador. E a criação foi criada para se relacionar com o seu Criador. Portanto, foi o poder de Deus que te alcançou. Quem nasceu em igreja, meus pais se converteram, eu tinha 3 anos. Então a gente tem aquela crise, né? Quando que eu me converti? Eu nunca soube quando que eu me converti. Tanto é que quando chegava na minha igreja, escutava aqueles testemunhos assim, não estou ironizando não, tá? Mas eu lembro com 15 anos, falei, Senhor, acho que eu lembro uma vez, uma campanha evangelística, foi um cara dar um testemunho, eu matei, roubei e tal, e a igreja inteira, nossa, isso que é o poder de Deus. É ali que Deus está operando. Eu falei, Senhor, eu não tenho nada de poder. Eu não sei, porque eu vou fazer um estágio lá fora. Eu vou dar uma matada, roubar, eu vou fazer umas coisas meio graves para voltar para Jesus, para dizer, nossa, o poder de Deus me resgatou. Porque eu falei, não tive essa crise. Falei, será que eu fui fácil para Deus, né? A gente põe as crianças aqui, vai aprendendo, vai convivendo, essa atmosfera vai vira o nosso ambiente. Então a gente escuta falar de criação, queda, redenção e consumação a vida inteira. Mas Deus teve que me visitar com a palavra e dizer, não, olha aqui a tua natureza pecaminosa, você não fez, mas tem a mesma natureza. Não foi estimulado no contexto a fazer, mas está tudo aí. Está tudo aí, e me dá trabalho, nesse sentido, só o meu poder pode te alcançar. Portanto, meu irmão, se você está aqui hoje, não é porque você nasceu santo, é porque Deus foi lá e deu vida. E disse, eu te quero, como a gente cantou para ele, eu te quero, porque um dia ele amou a nossa vida em Cristo Jesus, e nos trouxe, e tirou a cegueira dos nossos olhos, e nos deu olhos para que a gente pudesse vê-lo. Por isso, você é uma manifestação do poder que Deus tem. O fato de você dizer, Jesus é o Senhor da minha vida, você está dizendo, o poder de Deus está aqui livre para operar. Só o poder de Deus pode salvar um pecador.
E essa salvação, meus irmãos, é prerrogativa de Deus. E por outro lado, eu queria aplicar isso. Você não tem poder para salvar ninguém. Você não tem poder para salvar ninguém. Você não é salvador do seu casamento, você não é salvador dos seus filhos, você não é salvador da sua empresa, você não é salvador de nada. Você não tem, eu não tenho poder para salvar ninguém. O que nos cabe fazer? Dobrar os joelhos e dizer: Deus, alcança aquela pessoa com essa mensagem, porque é lá que está o teu poder. E falar essa mensagem. Porque ninguém vai provar o poder de Deus se eles não ouvirem a mensagem do jeito que ela é. Pura e simples como Jesus a deu. Só. Então, jogue as armas do coração. Joguemos as armas do coração. Irmãos, sempre que a gente acha que a gente é salvador de alguma coisa, a gente quer ter controle. E toda vez que a gente quer ter controle de situações, pessoas ou qualquer outra coisa, isso suscita ira, porque quando a gente controla uma coisa e aquilo não acontece do jeito que a gente quer, a primeira reação qual é? E dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, você está dizendo: eu não tenho controle de nada e nem de ninguém, e eu só posso pregar e chorar vidas diante dele. Então hoje você tem situações limite no seu casamento, você tem situações limite na sua vida, você tem situações limite na sua família, no seu círculo de amizades, no seu trabalho, nos seus estudos, em que você olha: Deus, eu já joguei, eu não sei mais, não tem mais o que possa ser feito aqui. Eu quero te dizer, dobre os seus joelhos do coração e diga: Senhor, entra ali com a mensagem do Evangelho. Entra lá nessa vida. Entra ali no meu marido, na minha mulher, no meu filho, no meu amigo, naquela dinâmica das relações interpessoais lá no trabalho, nos estudos, na universidade. Que se o Evangelho entrar ali, o poder de Deus vai se manifestar. Talvez você não veja os resultados, e os resultados não são para você. Mas Deus está comprometido com a mensagem do Evangelho, porque ela é dele, está comprometido com Ele mesmo. E do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, Ele gera os resultados para a glória dEle. Se você vai ver, não sei, mas Deus não está comprometido com mostrar resultados para mim ou para você. Ele está comprometido consigo mesmo, e Ele tem o seu jeito e o tempo de agir. O Evangelho é o poder. Você não tem poder, você não salva ninguém, eu não salvo nada. O único que é salvador e redentor de todas as coisas que foram criadas é Jesus Cristo. Quer ver o poder de Deus? Põe Jesus Cristo ali. E como Jesus Cristo vem? Pela mensagem do Evangelho. Pregue, abra a boca e viva o Evangelho, e o poder de Deus vai se manifestar. Segunda lição e última. Então, por favor, fica aqui. Paulo está dizendo que o Evangelho, que é o poder de Deus, ele revela a justiça de Deus. Irmãos, isso aqui é demais. Isso aqui não dá para... Deus é demais. Não dá para... Não tem o que falar. Porque o Evangelho revela a justiça de Deus. Irmãos, a justiça de Deus, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a santidade que Ele tem. E o que é a santidade de Deus? Santidade de Deus é dizer que Deus não erra. Deus não erra. Está entendendo isso? Eu não conheci alguém nesse sentido, a não ser Ele. Dizer que Deus é santo não é que Deus é religioso. É dizer, Deus nunca errou e nunca vai errar. Ele nunca vai falar errado, Ele não vai agir errado, Ele não vai planejar, Ele não vai executar nada errado. Nele não há, não há variação no caráter dele. Agora, o que é mais irônico é que Deus, Ele quer que as pessoas que se relacionam com Ele sejam como Ele é. Aí, por isso que eu falei que eu dou risada. Porque quem é santo como Ele? Cadê essa pessoa? Tirando Jesus. Onde está? A Bíblia diz que Ele olhou e não viu um justo sequer na terra. Ele não viu um justo sequer, porque eu não sou, você não é, nós não somos. Mas Ele não baixa o critério para a gente. Justiça é a maneira pela qual
Deus quer que a gente esteja na posição certa para que Ele se relacione com Ele tal qual Ele é. O crivo, irmãos, é alto demais. O padrão está lá elevado em quem? No Filho dele. Ele está falando assim, Cristiano, você quer se relacionar comigo? Pois é, o padrão para chegar perto de mim é como eu sou. O padrão é alto demais, irmãos. O padrão é alto demais. E isso significa a justiça de Deus. A justiça de Deus, Deus está dizendo que é a posição que o homem, eu e você, nós temos que ter diante dele, tal qual ele é. Aí a pergunta que eu queria fazer para mim e para você nessa manhã, para a gente ir para o fim. Como eu e você, frágeis e falhos, a gente pode estar numa posição correta para o relacionamento com Deus? Como? Como que a gente pode estar na justiça de Deus? Porque Ele quer se relacionar com pessoas na justiça dEle. E a justiça dEle mostra que Ele é santo e não peca. Cadê essa pessoa? O que você faz? O que eu faço? Deus é santo e justo. E Ele está dizendo, Ele, por ser santo e justo, Ele não pode mudar esse ponto no seu caráter. Então, como nós, frágeis e falhos, podemos estar numa posição correta para o relacionamento com Deus? Aí a coisa mais linda, graciosa, constrangedora do Evangelho de Cristo Jesus. Ele diz, está certo, eu sou santo e justo. E nós estamos aqui. E aí esse Deus justo, no Evangelho, quando a gente conhece essa mensagem, a gente vê que o nosso Deus não é, me perdoe se eu falar besteira, o pessoal do direito, mas não é a justiça dos homens que diz, olha, você fez, você vai pagar, mas a natureza a gente não muda. Paga como você pode, em alguns lugares paga com a vida, tirou vida, paga perdendo sua vida, e a justiça de Deus, Deus diz, não, eu tenho um padrão, você não pode chegar, mas eu sendo justo, Ele se revela para mim e para você no Evangelho como um Deus justificador. E o que é Deus dizer, eu vou te justificar? Duas coisas, preste bastante atenção aqui. Só o Evangelho de Jesus Cristo mostra que Deus é justo e justificador. Dizer que Deus é justificador de um pecador, de uma pessoa errante, significa que Ele pega tudo que é desgraçado de uma pessoa que errou e coloca para outra pessoa que é inocente, que no caso é o Filho dele, Jesus Cristo. Então tudo que a gente fez de errado, de pecado, Ele colocou e aplicou lá, aplicou para um santo, Filho de Deus. E pega toda a retidão e justiça e caráter santo de Jesus Cristo e aplica para você. É uma troca desigual, mas é maravilhosa para aquele que recebe. Ele pega a nossa desgraça e coloca no santo, e pega a santidade daquele que é impecável e coloca no pecador. E diz, eu imputei a justiça do santo sobre você. Você está aqui. Ah, mas você diz, tá bom, mas eu vou errar também. Amanhã eu vou escorregar de novo e vou cair. Aí Deus não fala, eu sei, tolinho, que você vai cair. Então o que eu vou fazer? Eu não vou só imputar a justiça do meu Filho Santo em você. Eu vou infundir. Eu vou mudar o caráter. Eu vou mudar a natureza. Eu não vou só perdoar os seus pecados. Eu vou mudar a sua natureza e você vai gostar de ser santo e justo. Eu vou mudar a tua natureza. E aí a gente olha para Jesus na Bíblia e vê Deus aquela beleza de Jesus, e a gente não fica só olhando e dizendo, nossa, que cara exemplar, que cara, o melhor ser humano que já existiu. Não. A gente, quando ouve a mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho alcança a nossa vida, meus irmãos, isso é muito sério. Deus não quer só perdoar os pecados, mas Ele quer comunicar a retidão do Filho dele, trocar o nosso ser e dizer, eu tirei um rebelde e coloquei um filho. Eu tirei um rebelde e coloquei uma pessoa santa como meu filho é.
Eu tirei uma pessoa que odeia ouvir a minha mensagem e coloquei alguém que tem prazer e que pode dizer como filho, a minha comida é a fazer a vontade do meu Pai. O Evangelho faz isso. O Evangelho não diz, vem para Jesus e se vira. Você vai ter que fazer agora você é crente. Agora crente, antigamente, sei lá, 30 anos atrás, né, usa saia, não corta cabelo, sei lá, faz algumas coisas. Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho é Deus mudou teu ser. Ele não diz assim, ó, Jesus está lá, se vira, fica igual ele, hein? Falou, não. Falou, vamos fazer uma troca. Você vai nascer de novo. Eu vou pegar o seu eu anterior e vou levar para longe. E vou te dar uma nova vida, um novo ser vai nascer em você. É uma troca, irmãos. Isso é a justiça de Deus. E quando você olha para você hoje e diz, alguém me trocou. E que troca maravilhosa. Porque hoje eu não sou mais quem eu fui. O Filho de Deus está aqui. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, diz Paulo, mas Cristo vive em mim. Um novo ser foi gerado. Irmãos, isso é muita coisa. Deus não está aqui dizendo, vão, já fizeram o que eu estou pedindo? Não, Deus está dizendo, deixa o meu filho nascer em você. Isso é o Evangelho, Jesus aí, Jesus aqui. Eu preciso de Jesus em mim, irmãos, eu preciso do Evangelho. Por isso, eu queria aplicar esse último ponto para nós. Que Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, o poder de Deus não é só para perdoar os nossos pecados, mas é para mudar a nossa natureza. Irmãos, cada domingo de pregação que a gente ouve uma porção do Evangelho de Jesus, tem que pensar, Deus, o Senhor está mudando meu caráter. Mudando de dentro para fora, transformando meu ser. Deus não está aqui para reformar o que a gente tem e faz. Deus está aqui para trocar o ser. Isso é justificação pela fé. Deus trocando o seu ser. Deus mudando quem você é. E Deus sabe mudar você. Deus sabe. Ele pode mudar você. Ele pode me transformar. Sabe por quê? Porque foi Ele que me fez. Foi Ele que te fez. E Ele entende tudo da gente. E Ele sabe destruir a nossa vida longe do Filho e moldar o Filho dele no seu caráter e na minha vida. E o que Ele usa para isso? A palavra de Deus e o Espírito Santo. Isso é o Evangelho de Cristo Jesus. Deus formando Jesus em você. Mas às vezes, agora para aplicar, a gente já vem formatado para a igreja, irmãos. Não, eu tenho as minhas ideias sobre Deus, as minhas ideias sobre o Evangelho, e Deus te abençoe com as suas ideias, Deus me abençoe com as minhas ideias, derrube todas elas. Hoje a gente tem que parar, espera aí, o que a Bíblia diz? Se a Bíblia diz, eu estou achando errado, então, meu irmão, estou achando errado. E eu vou passar a achar a partir do que a Bíblia diz, porque a palavra de Deus é viva, e é lá que está o Evangelho, eu vou achar o que a palavra fala. Ah, mas isso vai me tirar da estabilidade. Deus te abençoe. Deus sabe derrubar o nosso sorvete. Vai cair sorvete no chão e você não vai tomar. Vai chorar, deixa chorar. Porque é uma dor que gera vida. A vida de Jesus em mim e em você. Por isso, meus irmãos, eu queria que hoje a gente pensasse nisso. O Evangelho é uma mensagem fixa de Deus. E ela não é adaptada para você, nem para mim. É o jeito que Ele deu, como Ele deu, e cabe a mim, a você dizer, eu quero aprender cada vez mais esse Evangelho, para viver esse Evangelho. Se você tem 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, 1 ano, 1 mês, meu irmão, jogue as tuas ideias, até sobre o Evangelho, diante de Deus, para dizer, eu estou crendo, certo? Eu estou crendo, porque se crê errado, irmãos, a gente vive errado. Agora, se a gente crê na palavra como Deus a deu, a gente vai provar o poder de Deus na nossa vida. Então, essas duas lições hoje a gente tem. Só o Evangelho é o poder de Deus para salvar, e só Deus tem o poder para salvar. Você não é salvador de nada e nem de ninguém. Nós somos servos naquilo que é dele. Eu não salvo ninguém, você não salva ninguém, você não vai trazer solução para nada. A solução é Deus por meio do seu Evangelho. Segundo ponto, Deus quer se relacionar com a gente no padrão da santidade dele. E para isso, Ele quer mudar seu ser.
Para a gente se relacionar com Deus, Ele não quer você melhorado, Ele quer mudar seu ser. E mudar o seu ser e o meu ser é colocar o Filho dele em você, o Filho dele em mim. É assim que Deus opera. Então a pergunta é, quem quer ser amigo de Deus, se relacionar com Deus, viver na justiça de Deus, precisa aceitar a justificação que Ele nos dá. E a justificação que Ele nos dá é, eu vou tirar você e vou colocar meu filho aí. Ele sabe desarmar a gente e formar o Filho dele em nós. Quando a gente prova isso, a gente diz, Deus, eu provei vida, vida eterna, nova vida. Jesus é melhor que você. Jesus é melhor do que eu mesmo. Jesus é melhor do que a gente. E Deus sabe pôr Jesus em você. Deixe o Senhor, pelo Espírito Santo, pôr Jesus em você. Para isso a gente só precisa abrir mão. E abrir mão é dizer, Deus, eu saio de cena para que o Filho de Deus cresça. Eu vou dizer como João Batista, eu quero diminuir para que ele cresça. Amém? Vamos orar? Vamos nos comprometer com a palavra de Deus em oração? Se você está aqui dizendo, eu exerci todo o poder nisso e não sei mais o que fazer, joga a toalha, meu irmão, você não tem poder nenhum. Deus é poderoso. E se você está aqui dizendo, eu estou cansado de mim mesmo, eu estou enfadado do meu próprio ser, há uma esperança. O Evangelho quer colocar Jesus aí. E Jesus é melhor do que você, melhor do que eu mesmo. Eu preciso de Jesus em mim. Acredito que você precisa de Jesus em você. E quando Jesus está aí, tem uma promessa da palavra de Deus. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Ele é manso e humilde de coração. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Que o Senhor nos alcance com a sua graça. Vamos orar. Ó Deus, obrigado porque o Senhor veio a nós e nos deu essa mensagem, a mensagem do Evangelho. Obrigado, Senhor, pela bênção que nós temos de te seguir, de te servir. Mas, sobretudo, Senhor, obrigado pela troca maravilhosa. O Senhor tirou a nossa vida e nos deu a vida do seu Filho. Na cruz de Jesus, nós encontramos a morte do nosso eu anterior. E na ressurreição de Jesus, nós encontramos a beleza de provar um novo ser e termos uma nova identidade. Senhor, nós queremos dizer que a nossa vida é Jesus. Obrigado por essa justiça, não só imputada, atribuída a nós, que nos tira a pena do pecado, mas obrigado pela justiça infundida, quando o Senhor comunica a nós a santidade do Teu Filho, e a gente passa a gostar do céu, e a ter vida eterna, e a gostar das Tuas coisas, e a querer ser parecido com Jesus. Obrigado, porque só o Evangelho mostra a justiça de Deus, um Deus justificador, que perdoa pecado, mas muda a natureza do pecador também. Obrigado, Senhor Deus, pela bênção de ouvir a Tua palavra. E agora a gente coloca diante do Senhor, eu me uno aos meus irmãos, para colocar situações em que eu já quis exercer o poder, achando que eu tinha algum poder. Sobre a minha família, meus filhos, casamento, trabalho, sobre mim mesmo. Ó Deus, e o resultado foi desgaste, canseira, exaustão. Se tem alguém aqui nesta manhã exausto, porque não tem mais poder, ou descobriu que não há poder no céu e na terra, ó Deus, na terra, que possa mudar a parte do seu. Ó Deus, que nessa manhã haja compromisso, um compromisso de fé, fé na palavra. Tua palavra diz que o Senhor tem todo o poder. O Senhor tem todo o poder. Por isso, Deus, que esse poder se manifeste na mensagem do Evangelho. O Evangelho é o poder do Senhor para salvar. Salva pessoas, Deus. Salva pessoas na nossa família. Salva pessoas, Senhor Deus, no nosso lar. Salva os nossos filhos, Deus. Salva os nossos pais. Salva, Senhor, amigos. Salva, Senhor, familiares. Salva, Senhor, restaura, ó Deus, relacionamentos no Evangelho de Cristo Jesus. Senhor,
nós pedimos a Ti, nós queremos abrir a boca e falar com graça, sabedoria e amor, com entendimento, para que a mensagem seja ouvida e que o Teu Espírito convença pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E o Senhor traga, Senhor Deus, restauração de vidas, porque o Senhor é um Deus justo e justificador. Senhor, a gente quer voltar para essa base de fé, para esse pilar. O Evangelho é o poder. Nós não temos o poder. O Senhor tem todo o poder. E o seu poder, a sua autoridade está na sua palavra. Na palavra que o Senhor deixou para nós. Por isso, Senhor, que a gente viva a palavra. Creia na palavra. Busque o Deus da palavra. E seja governado e regido pelos absolutos da palavra. Senhor, reina sobre nós. Reina em nós. Ó Deus, governa, Senhor, governa aquilo que é Teu e nós somos Teus. Nossa oração no nome do Teu Filho Jesus. Amém.